Fala galera, sejam todos bem-vindos a esse projeto incrível da Igreja Metodista em Palmas. Mais uma vez estamos aqui, eu e Cíntia Ribeiro, para entrevistar uma pessoa muito especial. Riquíssima. Exatamente. Mas antes de tudo, fala aí, Cíntia. Curte, compartilha nosso vídeo, manda aí para os amigos, manda para a família. Gente, se inscreve no nosso canal. E outra, quer ficar por dentro de todas as programações da igreja? Entra no nosso site, lá você fica sabendo de todas as programações e não perde nada. Vai, Felipe? É isso aí, Cíntia. E estamos aqui, né, para acabar com esse suspense, com a Babi, Bárbara, enfim. Babi, o sobrenome dela é chique, né? Regian. Eu vou deixar ela se apresentar, gente, que é melhor, é mais fácil, né? Oi, gente, é um prazer muito grande estar aqui. Eu sou a Bárbara. Alguns para os mais chegados, Babi, né? Babi Haygood, é assim que pronuncia. Chique. Chique. Muito chique. Vamos então começar o nosso papo aqui. Vou chamar de Babi, porque eu sou íntima, tá, Felipe? Ela falou para os mais sim. chegados, né? Então, A igreja inteira, né? poucas pessoas apenas. Ô, Babi, vamos falar então sobre ação social, né? Nesse episódio. E quero começar te perguntando por que que a ação social é tão importante na vida da igreja. Então, eu acredito que a ação social é importante na vida da igreja porque a igreja é para espelhar o que Cristo é, né? É o corpo de Cristo, é a noiva de Cristo, e nós queremos nos parecer com o que Jesus foi e o que ele é, né? E o que Jesus é amor, né? Amor é bondade. Então, a ação social existe, né, por essa necessidade de praticar esse amor, praticar essa bondade. Então, por isso eu acho que é muito importante, né, que as igrejas se organizem como um ministério de ação social também, né, que tem esse ministério dentro da igreja. Muito bom. Babi, a gente sabe que basicamente a Igreja Metodista em Palmas sempre teve esse viés, né, de ter essa ação social, né? Mas a gente não tinha, né, definido. Ministério, né? Não tinha esse Ministério Ação Social, né? Como foi que surgiu o Ministério Ação Social da Igreja Metodista em Palmas? Ou melhor falando, né? Como que surgiu o Ministério Gamaliel, né? Já aproveita e explica para o pessoal aí, né, o porquê desse nome. Então, o nome Gamaliel vem do significado do nome, né? O significado é o bem que Deus me fez, né? É um nome muito bonito. Foi uma recomendação, inclusive, da Jéssica. Obrigada, amigo, por esse nome. Então, o sentido é o bem que Deus me fez. Então, é esse bem que eu quero retribuir, né? A bondade que eu vivo do Senhor é isso que eu quero fazer também, né? E o ministério surgiu de uma, entre aspas, loucura do pastor em confiar em mim. Eu tinha uma experiência prévia, né, com o Ministério de Ação Social. Antes de entrar para a igreja, eu participava de outros projetos. E quando eu entrei, sempre tive essa veia mais da ação social, né? Eu gosto muito, eu digo que eu sou da linguagem de amor, atos de serviço. Então, gosto muito de fazer as coisas para o próximo. Eu me sinto bem fazendo, né? E aí o pastor confiou em mim e eu tinha já na entrada da igreja esse senso, olha, vamos fazer alguma coisa, né? Eu lembro que no início não era muito saudável, porque existia um pouco de revolta no meu coração, né, com algumas igrejas que não faziam isso. Eu lembro que até falava dentro do discipulado assim, esses jovens ficam jogando até meia-noite nesse vôlei, podia era dormir cedo, para acordar cedo, fazer um café da manhã. Só que dentro desse vôlei também existe evangelismo, também existe o amor ao próximo, né? Então, no começo não era muito saudável, só que foi sendo tratado isso, né? Dentro do discipulado, com a conversa com o pastor também, né? Até chegar a um ponto de eu entender o meu lugar, né? Ser sarada nessa área para então iniciar a ação social, né? Eu sei que não é uma das perguntas, mas eu digo que não é saudável porque eu vejo que em muitas pessoas que são envolvidas com a ação social, geralmente o fazer ações sociais implica, às vezes, um pouco de menos espiritualidade. A pessoa acha que porque ela está fazendo bem para as outras pessoas, né? Ela tem essa veia da ação social, ela, às vezes, não precisa, ela está em pecado e não precisa se justificar com Deus, porque, não, mas pelo menos eu já fiz minha parte, eu já ajudei o próximo, né? E eu carregava um pouco disso comigo, né? E o pastor já tinha percebido um pouco dessas coisas. Então, ele falou, olha, primeiro trata o caráter, né? Seja cuidada aqui na igreja, porque eu tinha acabado de chegar e já estava querendo cuidar dos outros, né? Passa por esse processo, passa pelo encontro com Deus, entre um discipulado, e aí depois, então, a gente vai caminhando nesse outro sentido, né? Então, a minha trajetória foi assim, primeiro sendo cuidada, tratada, né? Renunciando, né? Confessando pecados, mudando caráter, para depois também conseguir ajudar outras pessoas. Nossa, que testemunho forte.
né? Que Né? logo de cara a Babi já vem assim. Ela já vem assim, metendo o pé na porta, né? Ela não fala assim, Não, esse que só a porta e bate, não. Ela sai da frente. Babi, você já começa a falar aí sobre a vontade de Deus, né? O que Jesus ensina para a gente sobre essa caridade não é uma moeda de troca, né? Exatamente, né? O Senhor fala que aquele que quiser ser servido, sirva a todos, né? Aquele que quiser ser o maior, diminua, né? E nós não temos que fazer isso exatamente nesse objetivo, né? Não é porque eu quero crescer que eu vou servir as outras pessoas, né? O Senhor cuida muito das nossas intenções, né? Ele reconhece a intenção do nosso coração. Então, nós precisamos fazer porque nós amamos o Senhor, né? Até vindo no caminho para cá, eu estava pensando na próxima ação que a gente vai ter, e algumas pessoas acham que a ação social, às vezes você tem que estar emocionado para fazer, né? Ou você tem que ter um dom. É claro que existem pessoas que têm uma predisposição para essa área, mas é um mandamento do Senhor, né? Ele fala amar o próximo como a você mesmo, né? Ele resume os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é mais do que uma emoção, né? Fazer ação social, fazer o bem. Não é quando, não, mas eu gosto muito das pessoas. Tem ação social que eu não conheço ninguém, eu não sei de onde as pessoas são, eu não sei para onde elas vão, né? Mas eu sei que o Senhor morreu na cruz por elas, né? Eu sei que o meu Senhor ama elas. Então, é isso que eu preciso fazer também, né? Amar essas pessoas, cuidar, né? Orar para que o Senhor aumente esse amor dentro do meu coração para alcançar essas vidas também, né? E não é uma moeda de troca mesmo, né? É amando ao Senhor e por consequência de amar a Ele, Ele também transborda esse amor em mim para as outras pessoas. E acaba sendo natural, né? Você acaba transbordando esse amor. E esse transbordar desse amor se reflete nos seus atos, nessas ações, né? E como que vocês, através dessas ações, conseguem ministrar na vida das pessoas? Ministrar ali o evangelho, a palavra, né? Porque eu tô fora da igreja, né? É muito fácil a gente ministrar na igreja para as pessoas. Mas eu tô ali fora da igreja, fazendo uma ação, né? Às vezes são pessoas que não conhecem a igreja, eu tenho, assim como você mesmo falou, né? Já tiveram alguma dificuldade, um relacionamento que não foi muito bom com a igreja, né? Como que vocês fazem esse ministrar o evangelho através dessas ações? Então, o amor, ele constrange muito mais, né? Então, quando a gente ama, leva em formato de ação esse amor mesmo, né? As pessoas são ministradas indiretamente, né? Pela palavra do Senhor. E também porque hoje as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Todo mundo não tem o tempo de fazer as coisas, só tem um tempo para mim, a minha rotina é puxada. Então, de você ceder um tempo do seu dia, né? Da sua rotina para ir conversar com alguém ou ir fazer uma ação social, isso já ministra, né? No coração de muitas pessoas, né? Então, essas ações ministram dessa forma, né? Através do amor. O amor constrange, o amor quebra, né? Barreiras, o amor desbloqueia, né? Pessoas que às vezes são travadas. Então, essa ação ministra, né? Essas atitudes ministram através desse amor que a gente leva nas ações mesmo. Legal, Babi. Como que são definidos os campos de atuação do Ministério de Ação Social? Porque hoje é um ministério bem atuante, né? Ele atua ali em várias frentes, ora é alimento, ora é café da manhã, ora tem uma ação social. Explica para a gente como que vocês definem essas frentes de atuação dentro do É isso. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as frentes que existem, para depois falar um pouquinho sobre como a gente define, né? Na última reunião que eu tive com o pessoal do Ministério, a gente definiu que a gente ia ter, pelo menos uma vez por mês, um sopão solidário, que aí é o Aleph, que está na frente, vou já explicar direitinho, né, os critérios. Tem o Café com Amor, que vai ser um café solidário que a gente vai levar nos hospitais, em frente à casa de prisão provisória, nesses lugares um pouco mais vulneráveis, né? Além disso, tem um culto na casa de apoio, que é uma casa que ficam algumas pessoas que estão ou hospitalizadas no HGP e não moram na cidade, ou estão acompanhando alguém que está hospitalizado, é o Jadson que cuida dessa parte. O Café com Amor é a Heloísa que cuida dessa parte. Também temos o Domingo de Dorcas, que é o de arrecadações, é o outro Aleph, o Aleph Micaías, que cuida disso, né? Para entrar dentro do ministério, primeiro de tudo, né, eu sempre falo que primeiro a gente analisa quem tem o interesse de entrar.
E como que a gente faz essa análise, né? A gente faz análise vendo quanto as pessoas gostam de servir. Então, por exemplo, às vezes a gente escala algumas pessoas para o bazar, às vezes até dentro do programa de integrações de membros da igreja, né? O PIN. A gente vai vendo quem realmente é disponível, né? Quem gosta. Porque tem muitas pessoas que se esforçam muito para estar disponíveis, né? São pessoas muito esforçadas e eu admiro muito isso, mas tem outras pessoas que é natural. Você vê a pessoa servindo assim com excelência, né? Com muito amor, assim, de uma forma muito natural, né? Ninguém precisa pedir, ninguém precisa falar, e geralmente são essas pessoas que a gente quer, né, para o Ministério de Ação Social. Então eu vou analisando e aí eu coloco a pessoa para trabalhar comigo 2, 3 meses, né, nas ações para eu ir vendo, quem sabe, puxar. Eu até falo, ó, gente, tô selecionando os melhores aqui para entrar. E aí, depois que entra, aí é mais um processo avaliando o que é que cada um faz de melhor, né? E aí a gente vai vendo em que área a pessoa se identifica mais, e aí é escolhido através disso. E um pouco da personalidade da pessoa também, né? É claro que a gente muda, adapta para aquilo que a gente precisa melhorar, né? Mas, por exemplo, a Elo ficou com café com amor, porque ela já é muito dessa parte de. Ela sempre está nos nossos. Nos workshops que a gente faz, ela organiza essa parte, né, dos cafés, ela sabe muito sobre quantidade de comida, ela faz uma mesa linda, e ela é muito boa de cozinha, né? Então, nossa, é uma qualidade da Heloísa, vou pegar essa qualidade e usar para o reino do Senhor, né? O Aleph já gosta mais de estar. Um pouquinho mais no backstage, atrás, mas ele serve com muita excelência também, né? O Aleph Barbosa, tem os dois agora, preciso diferenciar. E aí ele está no Sopão Solidário porque ele já teve uma experiência em Natal, na cidade que ele morava, e aí eu puxei ele para o Sopão Solidário, e também porque para o Sopão precisava ser um homem, né? Pelas áreas que a gente leva. O Jaderson, ele ficou também com a casa de apoio, porque ele já tinha feito outras ações na casa de apoio. Eu achei muito bom o trabalho que ele fez, né? Então, eu vou escolhendo dessa forma, né? Cada área que vai sendo atuado. O outro Aleph Micaías, que ficou nas arrecadações, ele fez administração, é um ótimo administrador, está fazendo uma nova faculdade aí também. Mas a gente tenta usar as qualidades de cada um para as áreas dentro da igreja, né? Então, é usar os dons e os talentos para a área da igreja e para o Ministério de Ação Social. Então, as escolhas são feitas através disso aí. Desse modo. E, Babi, quais são os principais desafios dentro de todas essas frentes? O desafio é no recrutamento de pessoas, o desafio é lá a campo, né? Na hora ali de se portar, como se portar. Qual é? Hoje você fala assim, hoje nós temos isso aqui como principal desafio dentro do ministério. Eu acho que o principal desafio é consolidar voluntários para se tornarem líderes, né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer um bazar, a gente chama 10, 12 pessoas, mas da equipe mesmo nossa, são 2 pessoas que fazem parte, né? Justamente por esse critério que eu falei, né? Existem muitas pessoas boas, que são esforçadas, disponíveis, mas uma hora ela vai se cansar, né? Se não for tão natural dela, uma hora ela vai se cansar, né? E além de todos esses critérios, é claro, né? A gente envolve questão de discipulado, né? De discipulado mal mesmo, como essa pessoa está caminhando com a vida pessoal dela, porque não tem como a gente colocar para virar líder, né? Sendo que no caráter não existe. Então, não é só a pessoa ser excelente no que ela faz. Ela precisa ter um caráter transformado, cuidado dentro do discipulado, né? Então, a gente encontra esse desafio, né, de ter voluntários. A nossa igreja é muito cheia, né? Tem muitas pessoas, e tem muitas pessoas que servem muito bem, graças a Deus. Mas acaba que a gente encontra mesmo essa dificuldade de encontrar pessoas para liderar, para ser mais proativa, para estar à frente. A gente acaba encontrando esse impedimento aí. Fabi, a gente vê também alguns eventos voltados mais para o evangelismo, em algumas festas, né? A gente já viu, a gente já participou, né? Inclusive já participei também. Já tive uma experiência de ser ministrado, né? Em uma festa, né? E agora tá fazendo isso, está do outro lado, né? É maravilhoso, sabe? É algo assim transformador. Ver como a mão de Deus pode transformar a vida de uma pessoa e usando pessoas, né? Assim como vocês. Teve alguma experiência, assim, dessa parte de evangelismo que foi marcante ou que teve, assim, um grande resultado? Então, a gente não conseguiu ainda mensurar em números, né? Porque
tiveram 2 pessoas no último evangelismo que vieram até a igreja e falaram, olha, eu vim através do evangelismo, né? Mas não foram pessoas que se consolidaram. Mas aí, como eu falo para o pessoal que está no evangelismo, no outro, a gente fez 2 vezes o Outside, né? Que é o do evangelismo no carnaval. Teve 2 nessa segunda edição e teve 1 na primeira edição, que inclusive o João Pedro conversa bastante ainda, né? Com o rapaz. Mas eu sempre aviso para os voluntários, né? Para quem vai, nós estamos semeando, né? No reino do Senhor. Talvez a gente não consiga colher desses frutos agora, nem ver esses frutos sendo gerados, né? Mas nós precisamos fazer a nossa parte, né? E levar esse evangelismo, né? Levar a palavra do Senhor para essas pessoas. Então, nós vamos fazer aquilo que Ele nos ordena, né? Pregar o Evangelho, e é isso que nós vamos fazer. Independente de se vai vir para a nossa igreja ou vai para outra igreja, não é importante a palavra do Senhor estar sendo pregada e pessoas estarem recebendo mais do Senhor também. Babi, você falou sobre nem sempre é preciso estar chorando, né? Ou emocionado para estar ali, né? Desenvolvendo um trabalho da ação social. Mas teve alguma experiência assim que de fato te impactou, assim, que você se emocionou, que a voz travou na hora, alguma coisa assim desse tipo, dessa experiência que você pode compartilhar com a gente? Nesses últimos, como eu estava sempre mais atrás, vendo o pessoal liderar, eu não me lembro, mas eu me recordo de uma ação social, que não foi aqui na Igreja Metodista, mas em outro projeto que eu participava, que eu entrei dentro do hospital para chamar alguns acompanhantes para fazerem parte do café que a gente estava servindo lá fora. Eu me lembro o nome dessa mulher como se fosse hoje, o nome dela era X Missionária. Ela me chamou para conversar e aí ela falou como estava difícil, né? Ela estava internada no hospital e era na época que o hospital era bem caótico, assim, eram umas tendas, né? Tava bem difícil a estrutura do hospital. E aí ela falando que eles estavam dando 24 horas ou para ela melhorar ou para a família dela tirar ela do hospital porque ela não poderia ficar lá. E ela falou que tinha uma doença que ela não podia ter muitas emoções, né, porque gerava arritmia. Eu não lembro direito no contexto, faz um tempo. Mas ela disse que não podia ter fortes emoções, né, e ela falando isso querendo chorar. E a mulher, não chora, pelo amor de Deus, que senão vai dar errado isso aqui. E ela falando assim, eu não sei o que eu vou fazer, eles vão me despejar, vão me tirar daqui, né, eu vou receber alta, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho nenhum acompanhante, né. Eu lembro que eu saí desse hospital e eu chorei tanto, não consegui mais falar com ninguém, né, que eu falei, meu Deus, olha como as pessoas estão passando por dificuldades, né, estão mesmo, às vezes, procurando um auxílio, um refúgio, né, e nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio também, mas a palavra fala, né, quando alguém vier te pedindo algo material, não fala que não tem se você não tiver, né, não fala, Deus te abençoe, né, vai lá, ajude com o material, se é o material que ela está precisando, né. Então, a partir daquele dia, eu me lembro que eu fui muito impactada, assim, com essa ação, né. Só lembrando de mais uma outra que agora a gente fala uma e vai lembrando outras, né. Nessa eu estava com a Ávila, e eu acho que foi uma das primeiras experiências que a gente teve também nessa parte mais de ajudar o próximo. A gente encontrou uma senhorinha próxima a uma igreja e ela estava perdida, ela tinha dito que tinha fugido do CAPS e ela precisava falar com a filha dela e tudo. E ela estava bem desnorteada, assim, e a gente ficou, assim, desesperada, sem saber o que fazer, né, até que a gente conseguiu um contato com o pastor da igreja, a gente deixou ela lá, e ela estava falando que tinha perdido um filho, o outro estava prestes a falecer também no hospital, e aí a gente saiu daquela conversa com aquela senhora, meu Deus, nós precisamos fazer mais pelas pessoas, né? As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão precisando de ajuda, né? No caso dela era uma doença psicológica, né? Então as pessoas adoecem psicologicamente, né? Elas procuram, né, por amor, procuram por outras pessoas, né? A gente ficou bem mexida com esse evento aí também, né? Foi um dos starts aí para nossa vida dentro da ação social, dentro desse ministério assim também. Tem muito a ver com o ser igreja fora da igreja, né? Exatamente. O Ministério de Ação Social, né, Babi? Exatamente, né? Porque dentro da igreja as pessoas vêm até a igreja, né? Mas a ação social é você levar a igreja para essas outras pessoas, né? Você levar o Senhor para onde as pessoas não alcançaram ainda, né? Então é muito importante mesmo. E assim, Babi, você fala muito de cuidar dessas pessoas que estão doentes, né? E quando você fala doentes, a gente consegue visualizar, espiritualmente falando, não só pessoas que estão ali no hospital, né? Porque, assim, uma pessoa que tá ali no hospital com, sei lá, uma perna quebrada, é visível que ela tá doente, é visível que ela precisa de ajuda, né? E como que a gente consegue, né, através da ação social, ministrar uma cura em uma pessoa que não tem uma doença
física, sabe? visível, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: não se compare com alguém, esteja com alguém, né? A maior carência das pessoas não é física, é espiritual, é o contato mesmo, né? Ter alguém ali do lado delas, né? Então, eu acho que começa através disso, né? Através da gente doar o nosso tempo, né? A nossa atenção para as pessoas de verdade, né? Não só escutar elas falarem ali, ignorar, mas você se envolver com essa história, né? Compreender, né? O que a pessoa quer dizer, escutar, né, dar uma dignidade àquela pessoa, né? Quando a gente vai, por exemplo, na casa de apoio, muitas pessoas só querem conversar ali, né? Eu quero contar do que eu tô passando, eu quero desabafar do que eu tô passando, né? Logo depois a gente ora, né? A gente dá uma palavra de consolo, né? Uma palavra para aumentar a fé, acreditar no Senhor, que o Senhor está cuidando de todas as coisas, né? Mas no desabafo, em que ela chorou tudo, em que ela já falou, agora eu tô mais calma, estou mais tranquila, né? Então, eu acho que uma das formas de amenizar, entre aspas, essa doença é você estar com outras pessoas, né? Você ouvir as outras pessoas, você ter contato, você amar as outras pessoas, né? É isso que o mundo tem precisado mesmo, né? Nossa maior carência não é material, é afetiva mesmo, né? Estar com as outras pessoas, né? Eu escutei uma frase há um tempo, e faz bastante tempo, mas que me marcou muito. E diz assim, que mais importante do que um eu te amo é um conta comigo, né? É tão importante você pegar na mão da outra pessoa e dizer assim, conta comigo, né? Se colocar à disposição. Nós estávamos com um amigo, né, querido, um irmão da nossa célula na UTI esses últimos dias. A igreja toda se envolveu aí nesse processo, né, de oração. E eu fui visitá-lo lá dentro da UTI. E quantos leitos, né, aquele lugar, assim, eu não tenho costume com isso, né? E eu perguntei para Suelen, né, que é a esposa do Sérgio, que estava lá na UTI, e aí eu disse, Suelen, quantas pessoas aqui no horário de visita tem gente que não recebe visita? Ela disse, Cíntia, tem muitas pessoas aqui que ficam meses e elas não recebem uma visita. Meu Deus, como isso dói, né, Babi? Isso, Como... inclusive, dentro do hospital, né, às vezes também tem muitos pacientes que ficam sem acompanhantes, né, pacientes idosos, pacientes que estão num tempo de internação muito prolongado, né, acaba que a família não consegue dedicar, né, trocar, revisar ou não é do estado, então assim, e faz muita diferença, a gente vê até no prognóstico do paciente se ele vai melhorar ou não, quando ele está acompanhado ou não, né, isso faz muita diferença, você ter alguém do lado, saber que tem alguém para contar, né, que está ali tocando, que vai lutar por você, vai brigar por você se alguma coisa acontecer, né? Faz muita diferença mesmo. Uma oração que você leva, né, para aquela pessoa que está precisando. Às vezes pensa, eu não posso doar, ou eu não tenho o dinheiro, mas se você consegue orar, ministrar paz ali, já é um grande ato, né? É verdade. Talvez o principal deles, né, Babi? É verdade. Isso faz muita diferença. Babi, temos a ação social. Deu tudo certo. Conseguimos, né, conquistar uma pessoa. A pessoa vem até a igreja, né? E depois, o que acontece? Aí a gente quer que ela integre a igreja e componha essa família mesmo, né? Cresça aqui em discipulado, sendo acompanhada, né? Se necessário também a gente continua, né? Nessa parte da ação social, né? Então a gente quer que essa pessoa faça parte do nosso corpo, né? Da nossa família também, quer integrar ela à nossa igreja também. Como a gente, como igreja, pode ajudar a cultivar essa cultura da ação social no nosso... Eu acho que uma das primeiras coisas é falando, né, sobre ação social e praticando a ação social. Então, falar sobre ação social já nos motiva. Eu espero que alguém que esteja ouvindo esse podcast se sinta motivado, né? Todas as vezes que eu escuto sobre ação social, eu saio assim, ai meu Deus, eu quero fazer alguma coisa. Eu me lembro que a gente foi em um dos eventos e o pastor Marcelino, se eu não me engano, falou sobre isso. Ele é da uma igreja legal, né? E aí ele falou, mostrou várias ações sociais que ele fazia nos ribeirinhos. Eu fiquei assim, meu Deus, eu quero fazer. O nosso bispo, um bispo, na verdade, que veio aqui recentemente, mostrou sobre o barco, né? Lá no Amazonas. Eu fiquei doida para ir. Então, falar sobre ação social motiva, né? As outras pessoas e praticar também, né? Quando você vai indo para os campos de prática da ação social, você vai querendo fazer mais, né? Porque muitas pessoas também têm medo, né? Não, mas eu nunca fiz isso, é muito desconhecido, né?
quando você vai praticando, nossa, é tão bom, gostei de ajudar, né? A sensação também que você tem de recompensa é muito boa, né? Por ajudar as outras pessoas. Então, a prática te ajuda a criar essa cultura, né? Falar sobre isso ajuda a criar essa cultura também. Existe um processo de preparação ali espiritual, de oração, antes de ir para o campo missionário ali, eu vou dizer assim, para colocar aquela ação em prática, Babi? Existe. Inclusive, acho que a gente vai falar mais para frente do Dia da Saúde, mas a gente já está em preparação para esse dia, né? Nós estamos orando, fazendo devocional, o pessoal tá jejuando, principalmente a parte do evangelismo, né? E eu sempre compartilho com eles no grupo, né? A gente está servindo, está fazendo, mas é para o Senhor, né? E é Ele que está suprindo com voluntários, com a parte material, né? Nós não podemos perder isso de vista, né? Não é porque nós somos bons, não é por nós mesmos, né? Pela gente, nós não estaremos aqui, não estaremos fazendo nenhuma ação, né? Por nós estaremos preocupados só conosco. Mas é pelo Senhor que nós estamos fazendo. Ele nos motiva, Ele nos dá o querer, nos dá o realizar. Então, nós precisamos buscar nele, né? Essa fonte também de recursos, de apoio, de consolo, até para não ficar doido, gente, que para organizar as coisas. Às vezes é estresse, é muita coisa, né? Mas no Senhor não. Vai dar tudo certo, é o Senhor que está nos direcionando, então vai ocorrer tudo bem. Quem tem interesse de ajudar o Ministério de Ação Social ou de colaborar, como fazer? Se você é da igreja, me procurar, né, conversar comigo pessoalmente, mas se você não é, quer ir em algum evento esporádico ou quer nos ajudar, né, de uma forma mais fixa, entre em contato com o nosso Instagram, né, @palmasmetodista, pode ser pelo direct falando, né, olha, vi sobre ação social, quero contribuir, ou pode ser pelo site também, no site que está na biografia do nosso Instagram, tem os contatos que você também pode entrar, inclusive hoje nós recebemos um voluntário através desse e-mail aí do site, entraram em contato pelo WhatsApp, nós temos um voluntário de fora da igreja que vai nos ajudar no próximo evento. Pessoas de fora da igreja também são bem-vindas, né? Exatamente. É mais que bem-vindo. Mais do que bem-vindo. Babi, você está falando sobre esse Dia da Saúde, né? Vamos falar um pouco do que vai ter, o que é esse dia da saúde, né? Vai ser dia 9, né? Isso, gente. Nesse próximo sábado, dia 9 de agosto, agora de 2025, nós teremos o Dia da Saúde, né? É a nossa segunda edição do Dia da Saúde, em que nós oferecemos serviços de forma gratuita para a comunidade. Essa edição vai ser na Escola Municipal Lúcia Salles, no Taquari. Vai iniciar às 9 horas da manhã e vai finalizar às 16 horas. Nós estamos recrutando os voluntários, né? Tanto da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, esteticistas, nutricionistas, psicólogos, toda a área da saúde para oferecer serviços. Nós vamos fazer em 2 turnos. Então, Bárbara, eu não posso ficar todo esse horário. Pode ser de 9 ao meio-dia, ou você pode entrar meio-dia e finalizar às 16 horas. Quem puder ficar o dia inteiro também vai ser bem-vindo para participar dessa ação. Além disso, nós também estamos recrutando para a limpeza, que aí vamos manter a escola bem limpinha enquanto o pessoal está lá, para o bazar, né, para ajudar a dobrar roupa, direcionar o pessoal, essa é a masculina, essa é a roupa feminina, para a recepção também. Então, não precisa necessariamente ser da saúde. Você só sentiu no coração, quer participar, manda uma mensagem ou no Instagram, se é de fora da igreja, ou entre em contato comigo, né, pelo meu celular, para se dispor para ajudar também. Todos são bem-vindos para participar com a gente. E essa ação promete, né? E assim, a cada nova ação a gente percebe que as ações têm crescido, né? Em número de pessoas atendidas e no próprio oferecimento ali dos serviços, né, Babi? Graças a Deus. Exatamente. Inclusive foi uma opção começar assim pequeno, porque eu tenho um pezinho, um pouquinho de medo assim de fazer as ações grandes e não conseguir atender a demanda, né? Então eu até comentei, pastor, eu vou fazer uma menorzinha esse ano para eu ver quantas pessoas dão e no ano que vem nós vamos arrebentar com a boca do balão, pode esperar. E aí essa é a que nós queremos arrebentar com a boca do balão. Então precisamos de muitas pessoas para participar. E já é numa região que promete aí ter muitos atendimentos, né? Isso, o Taquari é um dos maiores bairros de Palmas, né? Então o contingente populacional é muito grande, né? Então acho que vai dar uma galerinha boa. Tá certo. Aí, só reforçando o convite, né, Felipe? Ela falou muito da área da saúde, mas quem não é também está escalado, né? Pode participar. Quem não for da área da saúde, nós temos várias outras áreas. Esqueci de falar, mas tem a área das crianças também, né? Se você conseguir fazer pintura facial, também para fazer as pipocas, né? Então, tem para todo mundo. Quem cozinha, quem não cozinha, quem é da saúde, quem não é, pode vir participar. E a pessoa que, Babi, eu queria ajudar de alguma maneira, mas eu não vou poder estar lá no dia 9, pode ajudar como?
pode doar as roupas antes, né? Também pode nos ajudar com o Pix, porque nós iremos conseguir os recursos através dessa parte financeira, né? Então, pode contribuir orando também, se você não tiver dinheiro, né? Então, mande suas orações, esteja intercedendo por nós e por essa ação. Toda Bem. ajuda é bem. Toda ajuda é bem-vinda. Até aí o pessoal da intercessão, né? Muito importante também. Fabi, a gente te agradece, né? Desde já ali por esse tempo, né? Aqui com a gente. Muito obrigado, né, Cíntia? Porque Ótimo, muito passou bom. rápido, né? Passa muito rápido, né? Então, assim, foi muito bom a gente entender um pouco mais, né? A gente precisa entender mais ainda, né? Mas, assim, clareou com certeza muito a nossa mente aí. E, assim, que Deus possa continuar abençoando esse ministério, né? Que daqui pra frente só cresça cada vez mais e que daqui uns 2 anos, 3 anos, ou ano que vem, quem sabe, vocês estejam ali na Amazônia, né? Amém. Na África, né? Sim, como Deus permitir. Amém. Né? Obrigado para você aí também que acompanhou até o final. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo PodMap.